Bom dia, irmãos. Chegamos aqui, 2026, quem diria, né? Se a bondade de Deus para conosco. Queridos, eu acho que foi na virada de 2022 para 2023, era dia 1º de janeiro, e eu estava vindo, tinha saído da casa dos meus sogros. A gente almoçou juntos, né, 1º de janeiro. E eu estava vindo no carro, e eu e a Connie estava pensando em algumas coisas, e no meu coração, assim, das dificuldades que foram em 2022, e nos desafios que iam vir no 2023, e tantas coisas, algumas incertezas, algumas debilidades, algumas fraquezas. E eu me lembro que eu estava quase chegando em casa, assim, e recebi uma palavra de Deus no meu espírito. E a palavra que eu recebi é assim: tu não vê a minha glória, porque tu não crê. E eu queria animar os irmãos. Eu não. Mas o Senhor Jesus disse: olha, eu vou enviar o Consolador, o que vai nos encorajar, o Espírito Santo. Ele tem o poder de nos animar, de nos consolar, de nos confortar, nos encorajar para esse ano de 2026. E a principal palavra que precisamos é ver a glória de Deus em 2026. Amém? Pensei um dos milagres de João, do Evangelho de João, que fala exatamente sobre isso. E João fala no final do Evangelho, ali no penúltimo capítulo, ele fala que o Senhor fez muitos milagres, mas aqueles haviam sido escritos para que crescem, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O objetivo dessa palavra de ânimo do Espírito é a gente continuar crescendo nessa fé, crendo cada vez mais que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a gente tem a vida, mais e mais vida abundante no seu nome. Amém? Então eu te convido a abrir sua Bíblia, eu vou ler na NVI, vamos ler, vamos meditar em algumas coisas nessa passagem, em João, Evangelho de João, capítulo 11, começando pelo primeiro versículo. Talvez alguém tenha um título sobre o milagre que aconteceu na vida de Lázaro, que ressuscitou. Tempo para a gente olhar um pouco as Escrituras e deixar que o Espírito Santo, que nos conhece nosso espírito, conhece a mente de Deus, possa sondar o nosso coração e trazer o encorajamento que nós precisamos para o ano que vai vir. Amém? O primeiro versículo diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhes enxugara com os pés com os cabelos. Eles eram de Betânia. Betânia é um lugar de refrigério. Um lugar que Jesus gostava de estar. Se perguntasse para Jesus: qual é o teu lugar preferido aqui? Ele vai dizer Betânia. Eu não sei quem já esteve em Betânia aqui, mas eu acredito que existem lugares muito mais bonitos que Betânia. Praias maravilhosas, montanhas, fiordes, tantos lugares. Mas o que fazia esse lugar ser interessante para Jesus? Um lugar de refrigério era essa comunhão, essa amizade que ele tinha com Marta, com Maria, com Lázaro. E esse é um desejo de Deus para a nossa vida. Que a nossa casa em 2026 seja esse lugar de refrigério, onde Jesus gosta de estar, onde ele se sente bem, onde ele tem
pessoas com Ele, onde há uma profunda intimidade. Versículo 3. Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Esse mandar dizer para Jesus pode ser a nossa oração. Porque a nossa oração é falar com Deus. Como é preciosa a oração, queridos. Como é bom falar com aquele que nos criou. Às vezes surgem situações na nossa vida que nos levam a orar mais. Às vezes quando as coisas aparentemente estão muito boas, parece que a gente deixa um pouco de lado essa conversa com o nosso Criador. E Deus dá tanto valor, irmãos, tanto valor para a oração, que Ele guarda lá no céu essas orações em taças de ouro. Tamanho é o valor da comunhão, dessa conversa que nós temos com Deus. Seja para pedir, seja para agradecer, ou seja para falarmos aquilo que está acontecendo no nosso coração. Lembrando que isso faz parte do propósito eterno de Deus, queridos. Termos uma comunhão profunda com Deus, um relacionamento profundo com Ele. E pode ser feito também através da oração. Uma fé também que nasce de uma intimidade. Aquele a quem ama. Se conheciam, havia um amor mútuo. Tanto da família de Lázaro, de Marta e de Maria, como Jesus também. E é aí que nasce uma fé também. Nessa intimidade, nesse conhecer o Senhor. Porque não é possível nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos. E parece que Lázaro, Marta, Maria, conheciam muito bem o Senhor Jesus. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ouvimos aqui o testemunho do Marco e da Thaís. Certamente Deus falou isso. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nosso coração ficou alegre hoje, de ter essa oportunidade de interceder, e agora a gente poder ver a glória de Deus manifesta. E é só o começo, Michael. Há muito mais, o Senhor também. Um propósito bem claro, queridos. Bem claro, bem definido na vida de Jesus. E um propósito eterno, para a glória de Deus. Versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Irmãos, mesmo nós não tendo todas as respostas que nós queríamos em 2025, Jesus te ama. Jesus te ama mesmo diante das tuas enfermidades, necessidades, abandonos, tristezas, angústias, sofrimentos, decepções, fraquezas, traumas, ou qualquer tipo de dificuldade. Porque nada pode nos separar, queridos, do amor de Deus. Mas no versículo 5 diz assim: no entanto, mas, todavia, contudo, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E é aqui que a nossa fé, algumas vezes, ela é provada. E que certamente o Senhor nos provou também, nesse ano que passou, na espera, no tempo decorrido, de algumas coisas que a gente não está vendo. Nós estamos aqui nas nossas situações, coisas difíceis que estamos enfrentando, respostas que nós queremos ter, mas lá no céu está acontecendo. E aí que é a hora, queridos, de a gente tirar o coração da terra,
tirar os olhos do relógio, do calendário. É hora de olharmos para o alto, para as coisas do alto, como fala em Colossenses, e olhar para aquilo que é eterno. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo. Versículo 7. Depois disso aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E esses disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Há quem afirme que a fé é andar no escuro, mas as Escrituras não dizem isso. Essa analogia até pode tentar fazer sentido quando nós entendemos que a fé, nós não podemos ver as coisas. E no escuro, a gente não pode ver. Mas eu creio que Deus está nos falando o oposto. Andar por fé é andar na luz. Conhecer a vontade de Deus e fazer a sua vontade é, sim, queridos, um caminho iluminado para nós. Nada, queridos, nada pode deter a vontade de Deus. E Jesus sabia disso. Ele estava conectado. Havia uma unção. Ele sabia a vontade do Pai. E se lançava num caminho de luz. Salmo 119, texto muito conhecido, diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Talvez nós não vamos ver tão lá na frente, mas a cada passo, a palavra de Deus vai iluminando o nosso caminho. Essa semana eu estava vindo de Camaquã para cá, de noite, e estava bem escura a noite, e tinha lugares que dava para botar o farol um pouco mais alto, daí eu andava um pouquinho mais depressa. Alguns lugares não dava, havia um fluxo contrário, aí eu diminuí um pouquinho mais a velocidade, e andava no farol normal. Mas o importante é andar na luz. E isso, queridos, é fé. É confiar na sua palavra. E nesse ano que o Senhor está nos dando, há mais uma oportunidade que Ele nos dá a todos nós, de confiarmos na sua vontade. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não terem estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também morrermos com ele. Nós podemos e devemos, queridos, conhecer o poder de Deus. Mas é impossível nós conhecermos todo o seu poder. O Senhor, queridos, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele dá vida a um corpo corruptível. De uma maneira simples, como nós somos acordados de um sono. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. Por muitos anos trabalhei no hospital e no andar que eu trabalhava eu era o único homem, então geralmente quando alguém parava de respirar, de coração bater, era eu que tinha que fazer a massagem
cardiorrespiratória, porque tinha mais força. E vi pessoas não voltarem mais, mas vi pessoas a terem um fôlego de novo, o coração voltar a bater, voltar a respirar. Sempre tive essa consciência que por mais que eu massageasse aquele peito, quem dá a vida é Deus. Mas não estava tudo perdido ali, ainda tinha funcionamento, o cérebro estava andando. Mas nós estamos falando da morte. Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Da vida onde não há mais vida, queridos. E na continuidade dessa passagem, seus discípulos ainda não tinham entendido que Lázaro estava morto. A bondade de Deus sempre esclarecer a sua vontade para nós, para que entendamos aquilo que está acontecendo. Havia um contentamento em Jesus de saber que a morte do seu amigo ia gerar fé nos seus discípulos. Ele diz assim, é para o bem de vocês. Queridos, Deus quer o nosso bem. Lá em Jeremias diz assim, eu sei, que eu sei o que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para os dar o fim que desejais. No meio de todas essas situações, coisas complexas, difíceis, quase sem esperança, os planos de Deus são perfeitos e Ele deseja o nosso bem. Mesmo diante daquelas coisas que nós acordamos durante o dia, como vai ser hoje, Senhor? Tudo de novo, mas Ele quer o nosso bem. E o Tomé, que é quase a personificação da incredulidade. Ele desabafa. Vamos também para morrermos com Ele. Por mais, queridos, que possa parecer uma atitude de incredulidade, Tomé não queria se afastar daquele que o conquistou, mesmo que tivesse que passar pela morte. E Tomé foi fiel até o fim. Anos depois ele morre na Índia, traspassado por lanças, por pregar o evangelho daquilo que ele viu e tocou. Mas às vezes a gente é assim como Tomé também. A gente sabe a verdade, a gente conhece o caminho, e a gente diz, está bem, Senhor, então vamos lá. Está bem, Senhor, vamos dar a segunda milha. Está bem, Senhor, vamos perdoar. Está bem, Senhor, vamos dar a túnica. Está bem, Senhor, vamos nos humilhar. Deus conhece a nossa fé, queridos. Mesmo que a gente não entenda todas as coisas. Mesmo que a gente não consiga ver todas as coisas. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro e havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Essa era a fé de uma mulher que era amiga, era íntima do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante da derrota, da dor, do aparente fim, ela foi ao encontro de Jesus. Para onde nós estamos indo? Para quem nós estamos indo, queridos? Quando as situações não são favoráveis. Para o nosso entendimento, para os recursos deste mundo, precisamos correr para eles. Nele que nós temos as palavras de vida eterna. Versículo 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires.
E aqui começa um diálogo de fé. Ela sabia que o mestre e amigo que frequentava a sua casa era o Filho de Deus. Como essa revelação pode transformar a nossa vida? E nossos amados que foram batizados hoje, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é algo transformador. Versículo 23 diz assim: disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela confiava, queridos, no ensino que recebeu do Senhor. Mas o Senhor queria um pouco mais. Queria se revelar um pouco mais para ela. Queria mostrar um pouco mais além do ensino, além da doutrina. Queria se revelar. Como Ele quer fazer conosco. Não só nesse dia, queridos, mas de 2026. Um ano para nós continuarmos prosseguindo em conhecer o nosso Senhor. 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vocês creem nisso, queridos? Que coisa tremenda. Ele já é a vida. A vida que temos porque Ele é a vida. E ainda mesmo assim, se houver morte, Ele é a ressurreição. A ressurreição é uma pessoa, queridos. E eu poderia falar tantas coisas aqui, queridos, no meu coração. Do meu entendimento sobre esse eu sou. Mas o Espírito me deu uma palavra. Que está em Deuteronômio 30. Não precisam abrir. Eu quero dizer que essa não é uma palavra de condenação. Mas é uma palavra de misericórdia. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Queridos, o Senhor Jesus não tem nada com a morte. E esse ainda será o último inimigo a ser derrotado. Escolher a vida, queridos, é andar na vida abundante que Deus nos deu. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Nele não há morte, nele não há furto, nele não há destruição. Isso é de Satanás. Ele veio dar vida em abundância. E Ele quer que nós nos agarramos nessa vida. É por ela que nós devemos viver e andar nesse ano. 27. Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui, está chamando você. Irmãos, quantos irmãos nossos, na aflição, na dor e na dificuldade, estão precisando que a gente fale para eles, o Mestre está aqui, Ele chama você, Ele não está, Ele está aqui, Ele não está ausente, Ele está presente. Ele quer nos usar, assim como Marta foi até o encontro de sua irmã, nós precisamos ir ao encontro dos nossos irmãos, desanimados, fracos, e dizer para eles, o Mestre está aqui.
e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria se prostrou aos pés de Jesus, mesmo no meio das aflições. Onde a adoração, queridos, a fé. Onde a fé, e uma fé operante, há também adoração. São esses que o Pai procura como adorador, que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Essa relação nossa com Deus é espiritual, é por meio do seu espírito, mas também é em verdade, porque nós conhecemos quem o Senhor é e conhecemos a sua vontade. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou a ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Versículo 35, um dos menores versículos da palavra, diz assim: Jesus chorou. Alguns irmãos dizem que essa passagem revela um pouco mais da humanidade de Jesus, da humanidade do Verbo que se fez carne. Ele sente, tanto sentiu dor, sofrimento, como também tristeza. Outros dizem que Jesus se comove naquele momento ao ver as consequências do pecado de Adão no mundo, de saber que o salário do pecado é a morte, e que todos estão condenados, a não ser aqueles que creem no seu nome. Outros fazem uma referência também ao sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Eu creio em todas elas e todas as outras que poderia falar aqui, mas hoje eu gostaria de ressaltar, na verdade, o que os judeus expressaram no versículo 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Queridos, mesmo que 2025 não foi tudo aquilo que a gente esperava, ele nos ama. O amor dele é grande por nós. Nós somos os filhos amados de Deus. E é nesse amor que nós começamos esse ano. E um dia, quando não precisar mais de fé e esperança, vamos viver eternamente nesse amor. Versículo 37. Mas alguns deles disseram: ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Irmãos, quais são as pedras? Ou qual é a pedra que está no nosso caminho, que nos impede de crer de todo o nosso coração?
Será que é a dúvida? Será que é um ceticismo? Será que é um desânimo? Será que é continuar permanecendo com ressentimentos, amargura? Continuar permanecendo na falta de perdão? Continuarmos permanecendo na justiça própria? Quais são essas pedras que impedem de nós vermos a glória de Deus? Mas Deus quer que a gente remova. Disse-lhe Jesus, versículo 40, não lhe falei que, se cresce, veria a glória de Deus? Guardem isso no coração, irmãos. Se crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Amém. Olhemos essa palavra, Senhor. Este ano de 2025, queridos, foi um ano, digamos assim, interessante para nós. Quando eu digo nós, queridos, não só nós, os presbíteros, os pastores, mas todos os irmãos que nesse ano botaram a mão no arado e nos ajudaram no pastoreio da igreja local. Foi um ano de muito trabalho. Ninguém disse que ia ser fácil mesmo, né? Foi um ano de ataques do diabo. Ele sempre ataca. Mas esse ano teve alguns ataques difíceis. Foi um ano de preocupações. Um ano de algumas perdas. De algumas derrotas. Um ano de alguns enfrentamentos. Mas nós vimos a glória de Deus em 2025. Queridos, a glória de Deus se manifesta de diversas formas. Seja na sarça ardente, seja naquela coluna de nuvem de fogo, no Monte Sinai, no rosto de Moisés, na consagração do tabernáculo, na dedicação do templo de Salomão, na visão de Isaías, na visão de Ezequiel. E Ele é poderoso para fazer tudo isso de novo. Mas lá em Hebreus capítulo 1 diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por isso, queridos, que nesse ano que passou a gente pôde ver a glória de Deus, a presença dEle, o resplendor dEle, os pecadores que se arrependeram, nas curas, nos irmãos que se perdoaram, no sacerdócio das famílias, nos famintos que a igreja alimentou, nas vidas que se deixaram ser cheias do Espírito Santo, nos que foram libertos de demônios, na palavra que foi semeada na cidade, no pão que não faltou na mesa, nos casamentos que o Senhor realizou, nos filhos que o Senhor deu, nos retiros, na unidade da igreja na cidade, nos dons que o Senhor tem dado para a igreja, no congregar dos santos, nas orações, na perseverança daqueles que o Senhor recolheu para si. Enfim, a glória de Deus manifesta em tudo que Jesus está, em tudo que Jesus faz, através do seu corpo. Versículo 41 diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto, que agora não é mais morto, saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir.
para todos que têm experimentado, têm presenciado a glória de Deus. Há uma ordem direta do nosso bom pastor, de tirarmos as ataduras dos nossos novos irmãos, que antes estavam mortos dos seus pecados e delitos, e agora ressuscitaram com Cristo. Nesse ano que passou, só aqui, foram 93 irmãos que precisam ser ajudados a tirar essas ataduras. O Senhor conta conosco, queridos, na remoção dessas faixas, para que nossos irmãos experimentem a plenitude de uma vida liberta no Senhor. Assim como esses novos 4 irmãos que hoje foram revestidos de Cristo, precisam da nossa ajuda também. Mas para que isso aconteça, para que haja essa disposição no nosso coração, nós precisamos ver a glória de Deus se manifestar. Isso gera fé no nosso coração. E é algo, nós vamos crendo, Deus vai manifestando a sua glória. Nós vamos vendo a glória, nós vamos nos enchendo de fé. Nós vamos nos enchendo de fé e nós vamos vendo a sua glória. De glória em glória. É assim que Deus quer que a gente viva o ano de 2026. Aquele dia, diz a palavra, que muitos creram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Se as pessoas verem a glória de Deus na nossa vida, muitos vão crer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas alguns saíram para fazer um complô contra Jesus, para tentar tirar a vida dele. Essas coisas fazem parte, mas não deixam também de fazer parte da glória de Deus. E nós precisamos estar atentos e conhecer a sua voz, saber a sua vontade, de uma maneira espiritual, para que a gente possa agradá-lo e andarmos radiantes na sua glória. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, nós não somos dignos, Senhor, de contemplar a tua glória. Nós não somos dignos, Senhor, mas pelo teu amor, Senhor, teu grande amor para conosco, Senhor, tu tem te revelado, Senhor, e a gente pode ver, Senhor, a tua glória, Senhor. Que bom, Senhor, que isso não é uma coisa para os acontecimentos futuros, Senhor. Hoje, Senhor, podemos ver a tua glória, e ela começa aqui, Senhor, aonde veremos eternamente, Senhor. Num lugar também que não precisa, Senhor, do sol, Senhor, porque grande é a tua glória, Senhor. E te clamamos e te pedimos aqui como filhos, Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, em 2026, Senhor. Se está nos faltando fé, Senhor, nos enche de fé, a fé vem de Ti, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor, mas nós queremos, Pai, queremos de fato, Senhor, ver a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.